Stefano Cossenza, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Excelente quarta com frio, então não tem como tá ruim. Você gosta de frio? Oh, é muito bom. Sério? Você não gosta, Eu não Carol? gosto, não. Dá vontade de ficar em casa, descansando, mas a gente tem que. As obrigações nos fazem levantar mesmo nesse friozinho, mas tá bom. O, Essa semana esquenta. o frio é muito bom. Faz bem pro. Não envelhece tanto. Agora, Será? agora o calor deixa a gente Isso é cansado, menos verdade. disposto. Olha, depende do ponto de vista, depende do ponto de vista. Vamos começar mais uma coluna e hoje bancada cheia. Quem quiser nos acompanhar lá pelo YouTube, @CBN Grandes Lagos. E aqui conosco, doutora Cláudia Boutros. Bom dia, doutora, tudo bem? Muito bom dia a você e a todos. Um prazer estar aqui de novo. Muito obrigada mesmo, viu? Nós que agradecemos. E hoje para falar da primeira infância, né, Stefano? Sim, senhora, Carol. Ô, Carol, esse tema é tão bonito e é tão gostoso de ver o trabalho do projeto Ninho do Bebê que eu faço questão de trazer aqui justamente por isso. E Uhum. ver a luta da doutora Cláudia para o projeto e para as famílias. Então, isso é uma coisa que eu faço questão porque é muito bom e precisa ser reconhecido e precisa ser muito mais divulgado. Sim, Então a gente precisa disseminar bastante. com certeza. E aí, doutor, eu queria que você falasse um pouco sobre o que te inspirou, o que te motivou a criar o projeto. Eu sou pediatra de formação, né, há 37 anos. Eu gosto de dizer que eu tenho essa formação. Então, o pediatra ele vai trabalhar com a primeiríssima infância. Eu fui pediatra do IANSP, né, eu sou servidora pública estadual por 28 anos. E as famílias, nos últimos 15 anos, as famílias vêm sofrendo muito, né? Sofrendo muito com desamparo, as mulheres que os bebês pequenos, uma mulher com bebê pequeno ela é muito vulnerável, ela precisa de cuidado. E existe muito em relação a essas mulheres de hoje, porque as mulheres elas estão muito bem profissionalmente, tudo, mas quando ela tem um bebê, ela se torna tão vulnerável como qualquer outra mulher que tem bebê de A a Z. Não importa a questão social, ela é vulnerável também, né? Então, não tem amparo para essas mulheres. O que existe é todo mundo fica muito acusando que ela tinha que fazer isso, ela tinha que fazer aquilo. E isso traz um grande sofrimento para elas, mulheres que acabam de ter bebês, e consequentemente para os bebês. Se o bebê depende da mãe para ser um sujeito de desejo, para ser alguém, se ela sofre, ele está sofrendo também. Então, os últimos 15 anos, esse sofrimento tem sido muito grande. E junto com isso, o que a gente tem visto? Um excesso de diagnóstico. Diagnóstico disso, diagnóstico daquilo outro. Quando, na verdade, o que existe é um sofrimento da relação mãe, pai, bebê, né, onde a família toda sofre. E não é um diagnóstico que vai resolver. Então, eu acho que o Ninho do Bebê surge para ser um local, um lugar onde uma mãe e um bebê pode procurar com as suas queixas. As queixas que eles tiverem são muito bem acolhidas, muito bem vistas, muito bem olhadas, né? Aquilo que a gente observar do bebê, a gente vai estar tratando com físio, fono, osteopata, dentista, pediatra e psicólogos de bebês, que são especialistas em bebês, né? E aquilo que é da mãe, é do bebê, a gente vai estar acolhendo. Porque é importante que o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê seja organizado, porque isso vai estar diminuindo o quê? Diminuindo a evasão escolar, vai estar diminuindo a criminalidade, vai estar diminuindo pessoas que não sabem o que querem quando crescer. Então, crianças, a primeira infância bem cuidada, Stefano, essa questão é do primeiro mundo, né? O Prêmio Nobel de Economia mostra isso com muita clareza, né? Quando você cuida da gestante e do bebê de 0 a 3 anos, você vai ter uma população muito melhor do que quando ela não foi cuidada. Isso é científico, não sou eu, e eu acredito muito nisso. Só para entender, assim, para quem está nos ouvindo, doutora Cláudia, a primeira infância vai de qual idade?
é de 0 a 3 anos, a primeiríssima infância. Né? A primeiríssima infância, a primeira infância é de 0 a 6. Né? De 0 a 1 ano é quando você tem a maior crescimento cerebral. As maiores conexões cerebrais do primeiro ano de vida até 2 anos. Né? Aí, por volta de 2, 3, existe uma poda neurológica, que é uma acomodação neurológica, que vai ficar os neurônios e o comportamento de como você foi criado nesse primeiro tempo de vida. Então, se você foi criado de uma maneira organizada, uma maneira com confiança, com amor. Amor não significa fazer tudo que a criança quer, e sim aquilo que ela precisa. Né? Dar limite é amor. Não. Limite é a maior forma de amor que uma mãe pode dar para um filho. Né? O limite amoroso, quando você diz isso não pode, meu filho, e ele vai falar que quer, e você vai dizer, mas não pode, vamos fazer outra coisa. Isso é de um amor para cima de mim mesma. Porque é muito mais fácil você fazer aquilo que a criança quer. Dá para ela, você se vê livre da história, só que essas crianças continuam a gritar querendo o limite, a gritar, fazendo mais arte, fazendo mais tripulia. Né? Fazendo arte não significa ser uma criança feliz que brinca, que sobe, que desce, não é disso que se trata. É aquela criança que fica empacada, que é só celular, que é só tela, que é só isso, que é só aquilo, e que não consegue ir para um diálogo com a mãe, para uma relação com a mãe bacana. Ô, doutora, o que a criança vive na primeiríssima infância, do 0 aos 3 anos, reflete na vida adulta dela? Na vida, pro resto da vida. Pro resto da vida. As vivências intrauterinas, né, já começam aí. Por isso que o investimento na gestante e no bebê de 0 a 3 anos é isso que vai fazer uma modificação da população de onde a gente está. As vivências intrauterinas, que é a epigenética intrauterina, né, do que ele come, do que a mãe come, que passa para ele, de como ela vive, isso é químico. Isso são questões químicas. Se você tem um bem-estar, quimicamente você libera serotonina, endorfina, que é o quê? O hormônio de bem-estar, da confiança. Né? Hoje, a gente, quando está com depressão, a gente toma o quê? Serotonina, sertralina. A gente toma sertralina para depressão. Né? A criança recebe isso de graça quando a mãe está bem. Entende? Então, desde o intraútero e os primeiros 3 anos de vida é que vai marcar essa criança, esse ser humano, né? Esse adulto, esse idoso para o resto da vida. Então, o investimento da gestante do bebê de 0 a 3 é um investimento para o resto da vida mesmo. Não tenho dúvida disso. E como conscientizar essas mães e os pais também, né? Porque muitas vezes o homem transfere toda a responsabilidade da gestação e da criação para a mulher. Como desenvolver esse diálogo, iniciar esse diálogo em qualquer camada social, né? Tanto do mais rico quanto mais pobre, a gente tem, infelizmente, a gente vive num ambiente muito machista. Ainda, e né? são poucos pais que veem isso. Eu estava lendo um estudo que a mulher se dedica 10 horas a mais, por mínimo, à família, por semana em relação ao marido. E como que vocês fazem esse trabalho de uma forma multidisciplinar, transdisciplinar? Eu acho que nós, profissionais da área da saúde, né, temos um dever muito grande de conscientizar os homens e as mulheres. Por exemplo, eu fiz por muitos anos grupo de gestante. E no grupo de gestante que nós fazíamos, a gente convocava os homens. E eles vinham. E quando eles vêm, eu acho que os homens estão participando muito mais do que participavam há 30 anos atrás. Né? Nas minhas consultas de pediatria que eu fazia, eu acho que os homens vinham muito, muito. Porque a gente convoca. O pediatra convoca. E cadê o pai da criança? Ah, ele não pode. Que dia que ele pode? Que horário que ele pode? Vamos marcar quando ele pode, do jeito que ele pode. Né? E quando ele chegar, né, no nosso consultório, a gente acolher, sabe? E não refutar esse homem da relação. Né? Então, no grupo de gestante, quando eu estou com uma mãe com o bebê muito pequenininho, né, eu oriento muito, assim. Às vezes o homem pega o bebê de um jeito que é dele. É um jeito mais... O tônus do homem é diferente da mulher. Então, pega meio desajeitado para o ponto de vista da mulher, e o bebê está pleno, feliz,
não chora, não tá nada. E aí vem a avó, vem a mãe, ó que ele tá torto, ó a cabecinha dele, ó as costinhas dele, ó não sei o quê. E aí isso vai para alguns homens, sendo como se fosse crítica, né? E eles vão, então, o quê? Se afastando, né? E não se achegando. Então, eu acho que existe não sei se é culpa, mas eu acho que existe uma necessidade de nós profissionais da área da saúde, o obstetra, fala assim, cadê o marido? Cadê o pai da criança? Ah, não pode. Quando que ele pode? Eu preciso que ele venha. Eu preciso que ele venha. Ele é muito importante também. Ele é muito importante. E eu vou te dizer, assim, a minha experiência, né, como médica, quando a gente fala desse jeito, quando a gente acolhe esse cara que chega como sendo peça importante, e ele é mesmo, né, por trás de uma boa mãe tem uma grande sustentação do pai ou daquele ou daquela que faz a função paterna, de sustentação dessa relação. Né? Não precisa de ser só o pai, o homem, mas pode ser uma mulher que sustenta a relação da mãe com o bebê fazendo essa função. Então, eu acho que é uma função de nós médicos. Eu acho que a assistência social, quando vai visitar uma mãe e um bebê, cadê o pai? É bom que ele chegue. Né? Na escola, a pôr na creche, e cadê o pai? Né? Da gente convocar, da gente trazer amorosamente para a relação, porque a mãe é muito fundamental nos primeiros tempos de vida, mas depois de um tempo, o fundamental é o pai, é a função paterna. Não quer dizer que desde o início, desde a fecundação, o homem não seja importante, porque ele é. Se o homem não quer o bebê, né, não acontece a fecundação. Sim. Doutor, hoje vocês já atenderam mais de 2.500 mulheres na questão do amamentação? Do aleitamento materno. Uhum. Que você vê, assim, qual que é a maior dificuldade nesse apoio? Eu acho que hoje, Stefano, a gente está com mais de 3.500 mulheres que pediram ajuda do ninho do bebê para o aleitamento materno. Né? O que a gente vê é uma falta de orientação desde a gestante. Né? Então, assim, a gestante, quando ela entra em contato com esse universo que é necessário amamentar, como amamenta, a técnica do aleitamento materno, veja, não é só técnica. A técnica também é importante. Sem técnica, você vai ter uma dor no bico do peito, né? Então, você tem que ter técnica. Mas tem que ter suporte. Não é só pôr boca na teta, como a gente diz. Tem que ter um pouco mais de acolhimento e de tudo mais, de incentivo a essa mulher na gestante. Eu acho que o grupo de gestante em São José do Rio Preto ainda está muito fraco. Não que não tenha, tem. Mas a gente precisa de muito mais grupos de gestante. Eu acho que todas as gestantes deveriam ter a oportunidade de ser acolhida e ser incentivada e orientada. Eu acho que o hospital, né, o parto humanizado, que hoje já acontece, né, acontece já o parto humanizado, a hora que o bebê acaba de nascer e ele está bem, ele precisa de vir para o peito da mãe. Mas não pode vir de qualquer maneira, tem que falar com ela antes, orientá-la. Não pode simplesmente arrancar o bebê e pôr lá. Você entende? Que é todo um processo. É um processo de humanização. Ela está no hospital, não é alojamento. O alojamento conjunto não é isolamento da mãe e do bebê. O alojamento conjunto é um local preciosíssimo, que não pode ter alta da noite para o dia. Ela tem que estar no alojamento conjunto com profissionais que estejam do lado dela orientando. Não né, economizando com enfermeiras especialistas em aleitamento materno, que você vai fazer com que a população saia do hospital mais organizada, sabendo dar banho, sabendo amamentar, sabendo cuidar do seu bebê. É no hospital que tem que aprender, junto com uma enfermeira amorosa dessa área, que vai fazendo isso. Ô, doutor, eu percebo nas redes sociais um movimento das mães mostrando a vida real da maternidade. E assim, por um lado, isso é muito interessante, porque por muitos anos isso foi mascarado, né? Porque ser mãe só tem os lados positivos. E aí as pessoas estão mostrando os lados negativos também. Só que você acha que isso pode causar um medo também na mãe? Porque eu vejo muito assim, porque amamentar é terrível, vai doer muito. A mãe já vai com um certo medo. Então, nos grupos de gestante, né? Amamentar não dói. Uhum. Veja, amamentar não dói. Uhum. Desde que, 2 pontos, você
aprenda que isso não dói na gestante, tenha a confiança que se começar a doer, opa, tira o bebê e tem um jeitinho de tirar o bebê, chama a enfermeira especialista ou a enfermeira do hospital. Toda maternidade tem que ter uma enfermeira especialista no aleitamento materno. Veja, você não precisa ter consultora de amamentação, você tem que ter todo profissional da área da primeiríssima infância tem que saber ajudar uma mulher a amamentar. Aí essa mulher chega e fala, vamos pôr a boquinha do bebê, abre bem a boquinha e vai pegar com a boca bem aberta. Quando pega com a boca bem aberta, o bico do peito vai para o céu da boca, então não dói. E o bebê consegue ordenhar. Veja, o bebê nasce sabendo sugar, mas ele não sabe ordenhar o peito. Ele não sabe se alimentar sozinho. É necessário que se ajude o bebê a aprender a ordenhar. É necessário que se ajude a mãe a dar o peito para o seu bebê de uma maneira correta que não machuque. Então, não é terrível amamentar. O que eu acho da amamentação, e eu não posso negar, é um processo que você vai se dedicar de corpo e alma para o bebê naquele primeiro momento de vida dele, para você aprender a dar de mamar, para você ficar à disposição desse bebê. Não adianta você ficar à disposição do bebê pensando que você tem que pagar a conta, que você tem que fazer não sei o que você tem que fazer não sei o que lá. O bebê percebe e ele não mama. Veja, o bebê ele tem uma sensoriedade, uma capacidade muito grande de perceber o meio. Né? Então, essa disponibilidade é difícil. Não é fácil você se dedicar exclusivamente a um serzinho humano que você não conhece. O bebê é um estrangeiro que chega na casa de todo mundo. Ele é um estrangeiro que você não esperou, você quis, mas você não conhece. Se disponibilizar a conhecer esse bebê, né? Se disponibilizar a cuidar desse bebê 24 horas no primeiro tempo de vida, né? Não é qualquer coisa. É difícil, sim, mas quando você tem apoio, quando você tem alguém que está junto com você, né? Lembrando que tem que comer, que tem que fazer xixi, tem que fazer cocô, tem que comer de 2 em 2 horas, tem que dar uma descansadinha, deixa aqui, vamos ali. Essa dificuldade, né, fica muito melhor. Carol, você vê, né? Todo mundo mistifica tudo, Exato. medo, fica... Você tinha uma outra imagem. Exato, mas é porque colocam essa imagem, né, na vida real, a maternidade real. E assim, é lógico, existe os desafios, como a doutora disse, precisa de uma dedicação de corpo e alma ali, mas tudo pode ser ajeitado quando você tem um bom profissional do seu lado, né? Eu acho que a orientação, né, a orientação e a sustentação desse primeiro tempo de vida é função da sociedade. Uma mulher com um bebê pequeno, ela não pode ficar sozinha. E aí eu te pergunto, por que hoje no Brasil a gente tem tanto problema com as informações dessa primeira infância, esses desafios? É falta de informação da família? É falta de políticas públicas, de acesso ao atendimento especializado? O que você vê? Eu vejo um conjunto de tudo isso. Eu acho que falta política pública para a primeira infância, uma política pública séria, organizada, de real vontade de fazer a diferença. Eu acho que tem que ter muita vontade de fazer a diferença e não só fazer de conta. Né? Fazer diferença e fazer certo é um trabalhão, sabe, Stefano e Carol? É muito difícil, mas eu acho que é necessário. Né? Não dá para você trabalhar meia boca, eu acho que tem que trabalhar de verdade. Né? Então, existem muitos profissionais bons que queiram fazer de verdade. Existe, viu? Mas também existe quem quer só fazer de mais ou menos. Doutora Cláudia, vamos falar assim, o projeto Ninho do Bebê, ele é gratuito. Ele é gratuito. O Ninho do Bebê é uma instituição sem fins lucrativos, né? Todos os pacientes, todas as pessoas que vão lá, né, que são cuidadas por lá, não pagam nada. Né? Hoje nós temos ainda, né, o que nos dificulta muito, 90% são voluntários. Né? A gente precisa de contratar mais pessoas porque a gente cresceu muito. Né? A gente tem um programa junto à Secretaria da Assistência Social, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que se chama Criança Feliz, que é um programa federal que a gente visita mães e bebês de 0 a 3 anos da periferia de Rio Preto. Né? Quando a gente faz essa visita domiciliar a elas, as gestantes, a gente vai detectar bebês e famílias que precisam de atendimento, e esse atendimento da primeiríssima infância ainda, se Deus quiser, há de estar em outros lugares, mas ainda é só o Ninho do Bebê que faz. Né? Só o Ninho do Bebê que faz
nessa pegada que a gente acredita. Aham, sim, né? sim. Um conjunto de profissionais que veem o bebê juntos e pensam esse bebê juntos. Físio, fono, TO, osteopata, dentista, pediatra, psicólogos que pensam essa família e nós juntos vamos organizar a terapêutica dessa família. Porque se você manda para um, manda para outro, você secciona o bebê. Você não faz um bebê inteiro, você faz um bebê pelas metades. Né? Então, eu acho que... Tem que ser tudo junto. Então, isso cresceu muito o nosso atendimento. Então, Legal. vocês vivem de doação. A gente vive de doação, a gente vive mesmo necessitando de pessoas que queiram contribuir. Hoje a gente tem Nota Fiscal Paulista que está nos ajudando. A gente tem alguns empresários que estão começando a ver que existe um projeto sério, um projeto que ganhou um prêmio internacional ano passado. Né? Esse prêmio internacional foi pela IPA, um prêmio da Associação Internacional de Psicanálise, sediada em Londres, né? Fundada por Freud em 1910. Essa instituição deu para o Ninho do Bebê, né? Uma instituição filantrópica, pequena, do interior de São Paulo, que se chama São José do Rio Preto. Então, não é qualquer coisa. Vocês colocaram o Rio Preto em evidência. Rio Preto está em evidência com o projeto Ninho do Bebê, né, com os profissionais da primeiríssima infância. Né, os profissionais da primeiríssima infância conhecem o Ninho do Bebê. Certo. Uhum. Maravilha. Ô, doutor, então quem quiser, entre em contato no 17 99701 4226 e acompanha no Instagram também. O Instagram é @Projeto Ninho do Bebê. Né? Projeto Ninho do Bebê. O nosso Instagram é muito interessante. Acompanha, a gente precisa de bastante seguidores. E também a gente tem um celular do projeto que é 17 99 756 5466, que é um outro celular também. Doutora, antes da gente finalizar, uma pergunta de uma ouvinte, a Glória, ela disse que a netinha dela está acordando de hora em hora. A filha dela também poderia ser atendida pelo projeto? Então, a gente não a filha dela precisa de um bom pediatra que ajude ela a ficar. Se o bebê está acordando de hora em hora, observa se ele não quer, se ele não trocou o dia pela noite, tem que ver o tamanho, quantos anos, quanto tempo. São meses, ela disse que nasceu recente, deve ter uns 2 meses no máximo. O bebê trocou o dia pela noite, Glória. Deixa o bebê em cima da mãe, né, durante o dia ou durante a noite. Primeiro a mãe tem que descansar durante o dia, né, se alimentar, descansar durante o dia. E à noite deixa o bebê um pouquinho mais em cima da mãe, porque o bebê está querendo ficar muito em contato, ele está mais acordadinho durante a noite, ele trocou o dia pela noite. Então, ajuda essa mãe, né, a conseguir ficar com o bebê um pouquinho mais, com ele em cima dela, para o bebê encher um pouquinho a barriguinha da mamãe e do cheirinho da mamãe. Põe ele do ladinho ali, nesse primeiro tempo de vida, até ele se organizar, porque ele ainda precisa de se organizar, o bebê. Enquanto ele não se organiza, ele quer ficar muito grudado com a mãe. Entendi. Tá? Então, tem várias vertentes, né? O bebê que está acordando de hora em hora, o que será que é? Né? Às vezes quer ficar grudado com a mãe um pouquinho mais. Entendi. Né? Entre outras coisas, tá, Glória? Tá certo, doutora. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade, muito obrigada. E é ótimo estar aqui sempre. Muito obrigada. Obrigada, Stefano, por mais um Café Saúde e Direito. Até quarta que vem. Até quarta que vem.